Isso é muito diferente. E cada artista vai ter, né, uma estratégia para poder lidar com, vamos dizer assim, a falha. Mas uma delas é, inclusive, dividir essa falha com a plateia. Então, quantas vezes a gente não já viu? Isso é uma das possibilidades, né? Quantas vezes a gente não já viu alguém dizer, putz, essa foi horrível, né? Quer dizer, ele está dividindo seu fracasso. Isso já é um modo de virar o jogo. O mais importante, acho que é o cômico, não desistir. Entendeu? A partir do momento que ele desiste, é que aí ele está em perigo. Mas se ele está sincero e ele quer realmente fazer a plateia feliz e rir, a plateia fica com ele. A plateia vai com ele. Mas eu gostei muito dessa pergunta porque, inclusive, me dá a chance de falar porque que eu estou fazendo essa entrevista com esse sapato. Para mim é muito importante a gente, vamos dizer assim, essa conexão entre esse livro e o sapato, porque a metodologia dele, para mim, justamente tem que ser situada nesse lugar. Eu sou um palhaço e um palhaço aprendendo a ser palhaço, né? Vamos dizer, isso aqui é fruto de uma pesquisa de doutorado que eu iniciei em 2006. Ou seja, eu tinha mais ou menos 6 anos que eu trabalhava como palhaço. E assim, é um processo contínuo de aprendizado, né? Mas sem dúvida, o fato de eu ser palhaço e estar querendo crescer, né? E estar num lugar de estar atuando e não apenas como um observador distante, né, que não está envolvido na prática, é algo que vai definir o olhar que eu vou trazer daqui. Que é um olhar que vai trazer grandes mestres da palhaçaria que eu tive a chance de ver, às vezes de fazer uma oficina, às vezes de fazer uma entrevista, né? Então eu estou socializando um pouco esse processo para que outros palhaços e pessoas também, assim, eu desejo muito que pessoas comuns tenham acesso a isso, né? Pessoas que não sejam especializadas no meio, porque é uma figura muito fascinante e às vezes as pessoas não têm muito, vamos dizer assim, acesso a o que é afinal o palhaço, porque é uma figura tão polêmica e louca, né? E tem de tantos tipos que às vezes fica na mente da pessoa certos estereótipos mais fortes que diminuem muito, entende, a profundidade, né, e a sabedoria que os palhaços têm. Eu vou aproveitar esse gancho que você deixou, que é assim, a próxima pergunta que eu tinha para te fazer, porque pode haver assim um senso comum de que coloca uma certa imagem de amadorismo no trabalho do palhaço. Talvez se enxergue dessa forma, mas você me mostra, e talvez o teu livro traga muito desse trabalho de construção, de estudo, enfim, que torna profissional isso aí. No caso, Demian, de existir essa ideia de amadorismo, no que é que você acha que se fundamentaria essa ideia e o que é que coloca ela por terra? O que é que derruba essa ideia de que o trabalho do palhaço é um trabalho amador? Ah, entendi. Bom, eu acho assim, o trabalho do palhaço, a profissão do palhaço, né, não está isenta de abordagens superficiais, certo, assim como nenhuma arte está, né? A música está aí e vocês sabem que você faz de tudo hoje, né? Então não existe é muito complicado julgar o que é amador, o que não é, porque às vezes o que é amador é o que mais vende, né? Então é um lugar um pouco assim, vamos dizer assim, existem públicos, vamos dizer, né? Então esses públicos, a partir do momento que eles consomem, eles dão seu tempo àquilo, eles fizeram um pacto com aquele artista, né? E aí eles vão todas as consequências para a vida deles, né? Então acho que a escolha de o que é muito complicada. Quem vai definir o que é, entende? Eu acho que é uma coisa muito particular do espectador, ainda mais numa sociedade de massa com uma diversidade de públicos, né? Existe também uma diversidade de gostos, né? Então, acho que assim, os trabalhos estão aí, né? Existem pessoas que
investem mais em publicidade, em formas que vão ter um retorno comercial maior, e outros que preferem, vamos dizer assim, investir numa qualidade, num trabalho mais sério, que vai tá atrás de crescimento pessoal também, não apenas retorno financeiro. Então, esse cenário é complexo, né? E não significa também que trabalhos e produções que sejam comerciais sejam superficiais. Não estou dizendo isso. Acho que tem coisas muito boas também. Então, também para não criar essa ideia de que o comercial é superficial. Não acho que isso seja verdade. Então, o palhaço, existem tantas abordagens quanto as pessoas que quiserem se apropriar, né, do palhaço. E ninguém pode controlar isso, assim como em nenhuma arte se pode, né? Então tem um lado bom nisso, que é a democracia, né? A gente espera que nós saibamos aprender a escolher as coisas, né? Mas isso não pode ser uma coisa imposta, tem que ser uma coisa conquistada, né? Certo. Demian, uma última questão, o seguinte, quando a gente fala, tratando muito agora de meios de comunicação massivos, televisão, internet, quando a gente fala de humor nesses meios, eu pelo menos até coloco uma opinião minha agora, não é muito comum a imagem do palhaço, quando se fala de humor, enfim, na TV, na internet, como eu te falei. Sim. É porque o lugar do palhaço não é esse, é uma perda de espaço mesmo do palhaço para outros tipos de atrações, como stand-ups, como você falou. Enfim, como você enxerga essa questão? Falo especificamente da desses ausência, meios. né? Isso, da ausência do palhaço. Pronto. Nesses meios. Pronto. Bom, aí o que acontece? Na verdade, às vezes a gente está olhando para uma coisa que aparentemente não é palhaço, mas na verdade é. Só pela falta da fantasia. Só que, exatamente. Certo. Então existe vamos dizer assim, existem muitos programas que vão trazer números, né? Pronto, a Praça é Nossa, por exemplo. Grande parte dali são palhaços. Só que para você adaptar para a linguagem televisiva, tem algumas indumentárias que não se adequam àquela linguagem. Elas são desnecessárias, né? Se tornam até mesmo uma barreira, né? Mas isso não significa, com isso eu não estou dizendo que, por exemplo, nariz vermelho não seja adequado, porque o Patati Patatá já usa, né? E usa a televisão também. Então, as estratégias são diversificadas, mas não se enganem quando só porque não está com o nariz, não está usando as ferramentas que eu chamo de palhaçaria, né? Que são você se colocar como alvo do riso, como principal recurso cômico, né? Diferente do humorista, que ele tem vamos dizer assim, o tiro dele vai para tudo quanto é lado, e principalmente para o outro. É muito raro o stand-up que se coloca como alvo do riso. Ele está sempre blindado, ele está de boa, né? Ele é o cara, pá. E ele vai falando dos outros e etc. Vai fazendo a seleção lá dele. Agora, com certeza, acho que o stand-up, que eu conheço pouco, inclusive, tem uma aceitação e uma adaptabilidade mais para o público urbano, televisível, de internet e tudo, né? Acho que talvez seja uma característica da contemporaneidade, não sei, né? Onde a gente está, vamos dizer assim, sujeito a um excesso de estímulos, né? De informação e de interações, né? E de repente esse cômico que meio que parece uma cabeça de televisão disparando, tem um poder, né, de adesão muito grande, né? Mas acho que assim, há espaço para todas as formas cômicas, né? E eu acho que sempre vai haver o cômico, na verdade, está num lugar um pouco que é um desafio muito grande, porque um certo modo de obter o riso em um determinado momento se torna previsível e aí ele já tem que mudar. Então eu gosto de uma afirmação, por exemplo, de Avener, que é um grande excêntrico palhaço, né, americano, que ele diz que na década de 60 era revolucionário botar o nariz,
Só que numa entrevista, acho que em 2000, ele falou: o revolucionário agora é tirar o nariz. Então, essas coisas mudam, né? Então a gente tem que ter cuidado com alguns signos que se estabelecem, como, por exemplo, o nariz vermelho, e eu até falo um pouco disso, que é um signo que foi alvo de muito investimento ao longo do século XX e praticamente virou o signo determinante da identidade do palhaço, né? E isso eu acho assim que tem consequências, né? Tem consequências, e daí a importância do livro, de mostrar uma certa diversidade um pouco maior, que, né, é possível de se perceber no cenário da palhaçaria. É mais rica, mais complexa e mais diversa, né? E a outra coisa é de como, assim, os cômicos em geral, eles também se misturam as técnicas, né, os princípios, né? Então, quando a gente vai refletir sobre algo, a gente tem uma tendência a perceber as qualidades e as características para poder justamente diferenciar. Mas os artistas, eles vão usando tudo e misturando tudo, né? Então acho que também a gente tem que perceber que a realidade em si é um pouco mais borrada, mais misturada, né? Você imagina, né? Beleza. Demi, pra gente encerrar, a gente deve ter deixado muita gente curiosa sobre o livro, enfim, querendo saber um pouquinho mais. Certo. Então, como encerramento, fala pro pessoal, está sendo lançado agora o livro, como é que eles vão poder chegar até o livro. Quem quiser ler o livro, a distribuição, onde é que vai poder encontrar o livro, para conhecer mais, além dessa nossa conversa que a gente teve aqui. Então, esse livro, né, está sendo editado pela editora Edúfiba, né? E a gente prepara um lançamento em parceria com o Conversas Plugadas, que vai acontecer na Sala do Coro do TCA, no dia 27, quarta-feira, 20 horas. E ainda vai ter preço promocional nesse dia, vai ser só R$35. O livro vai responder a muita curiosidade sobre essa figura tão fascinante. Então eu recomendo, né? Para mim eu agradeço, é muito gratificante estar tendo essa oportunidade de estar no dia do marco do teatro e do circo, estar podendo oferecer esse presente para as pessoas em Salvador e para o mundo, né?